curso. Joia. Então, vamos lá. Bom, muito bem. A parte de estudo do ombro, né? Por que eu escolhi ombro para esse nosso primeiro encontro? Porque o exame do ombro, ele tem uma característica dentro do meio radiológico de grande importância, porque através do estudo radiográfico do ombro é possível que um especialista já defina a sua conduta de tratamento, como também ele possa, para fazer uma programação cirúrgica ou até mesmo a solicitação de exames complementares. Então, o curso tá, você já viu a parte anatômica, então nós vamos ao posicionamento radiográfico aqui. Eu coletei um material para vocês aqui, tá? Eu fui fazer uma pesquisa muito grande, então minhas referências do curso são a série Curso de Radiologia, da editora Difusão, primeira edição. Esse é um material desenvolvido em parceria com a Ensina Radiólogos e a editora Difusão. O Tratado de Posicionamento Radiológico, Bon Trager, que também é uma grande referência internacional. E o artigo de padronização do estudo radiográfico da cintura escapular, desenvolvido pelo grupo de ombro da Santa Casa de São Paulo. Tá? Esse artigo ele já tem um bom tempo, acho que ele tem mais de 10 anos, mas até hoje ele é aplicado. Tá? Então, ele é bem prático para nós. Bom, começando, o que é uma rotina básica no estudo de ombro? Tá? São aqueles posicionamentos comuns que a gente tem, que, de uma certa forma, eles atendem o quadro geral do paciente, né? E não necessita nada específico, ou seja, nós vamos fazer aquela visão geral ali, e o médico consegue, então, dentro desse processo, avaliar aquilo que ele gostaria de ver e, a partir dali, ter a sua conduta. Né? Dentro dessa rotina básica, nós temos, né, a incidência do ombro em AP. Né? Nós temos a seguinte sequência dessa radiografia: a rotação externa, a rotação neutra e a rotação interna. Tá? Nós vamos entender um pouquinho disso aqui, mas já antecipo para vocês, né, que eu vou trabalhar com vocês a rotação externa e interna, que são as de maior frequência. A rotação neutra, o AP em rotação neutra, ele tem um índice muito baixo, mas vocês já vão entender o que diferencia um do outro, e vai ficar bem tranquilo. Bom, o ombro AP em rotação externa, né, o ombro em rotação externa, é o que me dá a visualização geral do ombro, da cintura escapular, porque ele é feito com o paciente em posição anatômica. A posição anatômica, se vocês bem lembram, né, o paciente está em pé, o paciente está ereto, os membros superiores e membros inferiores, eles estão com uma ligeira abdução, né? E os membros superiores, eles estão com a palma da mão voltada para frente, né? Então, se a gente considerar posicionamento radiológico, no posicionamento anatômico, né? Eu olhando a pessoa, eu vou ter mãos em AP, antebraço em AP, cotovelo em AP e úmero em AP. Consequentemente, tenho o ombro também em AP. Então, o posicionamento da rotação AP com rotação externa, ele corresponde ao paciente na posição anatômica, e nós vamos então trabalhar a região do ombro. Tá? Sempre, na maioria dos casos, feito em ortostática, tá? Feito em ortostática, e aí eu preciso direcionar o raio, fazer o raio perpendicular direcionado à cavidade glenoide. Bom, vamos entender uma coisa. Quando eu digo raio central perpendicular direcionado para a cavidade glenoide, eu preciso fazer algumas considerações. Tá? Que considerações são essas? Primeiro, então eu tenho que visualizar,
eu tenho que visualizar a projeção anatômica do corpo, né? Observa, mãos espalmadas para frente, então eu tenho mãos em projeção anterior-posterior, tá? Esse é o posicionamento. Então, se eu quero fazer um exame do ombro, eu tenho que evidenciar, né, restringir a área de radiação ao ombro. Aqui, né, então a posição anatômica já me dá, né, do corpo, já me dá o ombro em rotação externa, né? E as rotações que a gente faz de membro superior para o estudo de ombro, essa rotação externa, neutra e interna, todas elas, né, são baseadas na posição anatômica. Então, mesmo que eu tenha um exame de uma projeção oblíqua do corpo, e eu tenho uma rotação de membro, eu tenho que lembrar que essa rotação ela parte da projeção anatômica, da posição anatômica, e aí eu faço a rotação. Parece simples, mas não é tão simples, né? Principalmente quando muda a projeção do raio central, da estrutura que nós queremos ver. Então, dentro desse contexto de ombro, nós podemos encontrar essas nomenclaturas, tá? Isso em prescrição médica: cintura escapular, cíngulo escapular e ombro, que é o que a gente já conhece. E a gente precisa entender algo importante quando se fala em cintura escapular, tá? Quando eu falo cintura escapular, tá, num exame radiológico, eu estou falando de todo o conjunto formado, né, pela clavícula, pela escápula em sua totalidade, né, e pelo húmero proximal, e todo o conjunto muscular e tendão, né? Como nada nessas estruturas, elas não estão sozinhas, né? A clavícula se articula com o manúbrio. Então, eu tenho que entender que a cintura escapular, né, um raio-x, uma radiografia de cintura escapular, ela compreende desde a porção, né, desde a porção média do manúbrio até a projeção mais lateral do húmero, que vai incluir aqui a pele. Na porção superior, eu tenho que incluir toda a clavícula. E aí você, lembrando, né, de um conceito básico, quando você posiciona o paciente, você ajusta o raio central, coloca o raio central na posição correta. A abertura do colimador ela é proporcional, né? Se você abre transversal, a abertura é a mesma para os dois lados, longitudinal é a mesma também. E nesse caso do ombro, né, ou da cintura pélvica, eu preciso ter um cuidado muito grande com a colimação, porque nós precisamos de detalhes, tá? Nós precisamos evidenciar detalhes. Como eu disse no início, ele é um exame radiográfico que permite ao especialista, né, programar a sua conduta terapêutica ou cirúrgica, mas para isso o exame precisa ser bem executado. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode ver que eu tenho aqui o raio central, então, na região da cavidade glenoide, e eu fiz aqui uma delimitação nesta área preta. Então, você observa que eu tenho o húmero proximal, tá? Vamos focar somente na parte óssea por enquanto. O húmero proximal, eu tenho o acrômio, eu tenho uma parte da clavícula e uma parte da escápula. Então, veja que eu não tenho a cintura escapular como um todo. Tá? Fica errado desta forma? Sim e não, depende, tá? Nós vamos já falar sobre isso. Então, quando eu direciono o raio central ao nível, né, da borda inferior da cavidade glenoide, da articulação glenomeral, né, eu direciono ele para a porção média da clavícula. Desta forma, ao abrir o colimador transversal, eu levo a margem dele até o meio do manúbrio. O que eu abri até o manúbrio vai abrir lateralmente e vai incluir
toda a parte óssea e a parte mole aqui do ombro. No ajuste superior, ultrapassei a clavícula, tá? Então, vejo a clavícula, eu vou ultrapassar aqui. Eu sempre digo que a margem de 1 centímetro é mais do que suficiente, ou seja, a estrutura que eu quero incluir a clavícula. Então, se eu ultrapassar o colimador 1 centímetro da clavícula, eu já tenho uma boa margem, e o que eu abrir aqui inferior vai ser também suficiente para incluir o ângulo inferior da escápula. Aí fica aquela pergunta, como que eu vou decidir, né? Como é que eu vou decidir se eu vou utilizar uma situação ou outra, né? Então, vamos... Dentro desse contexto radiográfico, né, sobre ombro, cintura escapular, nós temos que pensar temos que saber o seguinte: o local onde eu estou executando esse exame, né? Qual é a conduta radiológica do médico radiologista? O médico solicitante, como ele aceita o exame? Se eu tenho nesse contexto que esta porção do ombro, da cintura, é suficiente, não havendo necessidade de pegar toda a escápula e toda a clavícula, então, perfeito, eu vou executar desta forma. Mas, se há necessidade de sempre incluir toda a cintura escapular, então eu vou mudar o contexto do exame para toda esta região. Tá? Essa definição ela é de grande importância por um motivo de qualidade e proteção radiológica, não nessa ordem, né? A proteção radiológica ela tem que vir sempre. Se eu faço um exame menor, onde deveria ter sido feito toda a cintura escapular, eu vou precisar repetir o exame. Então, eu submeto o paciente a uma dupla exposição. Se o protocolo é uma colimação restrita, sem incluir toda a cintura pélvica, e eu faço, cintura escapular, e eu faço com ele todo aberto assim para pegar a cintura escapular inteira, então eu estou expondo o meu paciente a uma radiação desnecessária, uma vez que existe um protocolo já pré-definido. Tá? Então é muito importante a gente observar isso, né? Que essa é a primeira parte, entender o que foi solicitado, o que deve ser feito, qual é a entrega que eu preciso apresentar. Né? Claro, não esquecendo do fator técnico adequado, da distância foco-filme, todo o exame de cintura escapular, que nós vamos ver agora, todos eles são feitos com distância foco-filme de 1 metro. Tá? Fazendo tudo isso com o fator adequado, tá? Kilovolt, MAS e miliampere. Miliampere entenda o foco. Nesse caso, né, apesar de termos bastante músculo, tendão, nós estamos estudando parte óssea e articular, então é um exame a ser feito com foco fino. Né? Então, foco fino, um tempo adequado de exposição, um MAS e 1 kV também adequado à espessura da área que eu vou radiografar. Dentro desse contexto, eu vou ter densidade óptica compatível, contraste compatível e imagem com definição. Isso, então, vai fechar o nosso pacote radiográfico do que deve ser executado. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, né, que eu disse para vocês, a área reduzida, né, e a área em vermelha, a área que abrange toda a cintura escapular. Né. Esta divergência, né, essa mudança, ela aconteceu há aproximadamente há uns 15 anos. Tá? A cintura escapular sempre existiu, o símbolo escapular sempre existiu, ele estava aqui. Porém, toda vez que tinha assim,
um exame de ombro, entendia-se que ombro era somente esta região. Tá? Era somente isso aqui. Tá? Então, era um contexto assim bem, vamos dizer assim, reduzido, uma área reduzida. Do ponto de vista da proteção radiológica é excelente, porém, do ponto de vista de qualidade diagnóstica, isso fica mais complicado um pouco. Então, daí resolveram desenvolver, então, adotar um estudo baseado, né, em toda a cintura escapular, de acordo com a necessidade que cada patologia, cada paciente necessita, ok? Se tiver muito rápido, se tiver alguma dúvida, por favor, podem colocar ali no chat, tá? E a gente vai trocando ideia aqui. Bom, o primeiro posicionamento que eu vou falar com vocês, né, é o AP com rotação externa, que é a rotina mais básica, é o início do estudo do ombro. Né? Então, o paciente em ortostática, tá? O paciente em ortostática, membro superior em extensão. Lembrando que essa ortostática não é necessariamente o paciente em pé, o paciente pode estar sentado, tá? Pode ser feito com o paciente sentado numa cadeira. Então, membro superior em extensão, em posição anatômica, ou seja, ele vai estar em rotação externa, a mão vai ficar em AP. Então, é um detalhe que você tem que observar. Né? Fez o posicionamento, a mão ficou em AP, então ele está em rotação externa. Né? E aí vem a questão do raio central, né? Perpendicular, direcionado para a cavidade glenoide, ou ao nível da cavidade glenoide na porção central da clavícula. Agora entra o fundamento que nós acabamos de ver. Qual é a entrega que eu tenho que fazer? Né? O médico que solicitante, ele prefere o exame menor, ou ele prefere o exame completo? O médico radiologista que vai laudar, qual é o conselho? Então, isso tudo é definido pela instituição, é só seguir o protocolo. Mas você vai ter, então, esta condição para poder fazer. Mas, Márcio, se eu colocar o raio na cavidade glenoide e abrir o colimador para ajustar até o manúbrio, até o meio do manúbrio, não dá certo? Em tese dá certo. Se você abrir o colimador, né, você vai incluir o manúbrio, toda a clavícula. Porém, na porção lateral, nós vamos ter uma área excessivamente aberta. Tá? E esse excesso de radiação ali da colimação que está aberta, ela pode alterar a qualidade da imagem. Né? Dependendo aí do fator que você está usando, né? Ainda que seja o fator correto, você pode ter alteração na qualidade da imagem devido ao excesso de radiação que passa na região lateral. Tá? Então, como é que fica o exame? Então, eu tenho aqui, olha, um paciente na ortostática, o membro estendido, olha, a mão está em AP. Então, eu tenho aqui uma rotação externa. Né? Observa que o raio ele não está exatamente na cavidade glenoide, porque a cavidade está bem aqui, olha, juntinho da cabeça do húmero, ele está um pouco mais medial. E aqui, direcionado ao meio da clavícula, incluindo aqui manúbrio. Então, nesse caso, né, está sendo feita uma radiografia AP com rotação externa de toda a cintura escapular. Outro detalhe a ser observado é a questão do colimador, até onde. Então, quais são os limites que eu tenho de colimador? Eu tenho manúbrio, a parte superior eu costumo utilizar em média de 2 a 3 centímetros superior ao ombro. O que eu abrir para cima, eu estou abrindo para baixo, o que eu abrir medial vai abrir lateral e vai incluir toda a cintura. Tá? Aqui ele está bem no limite, olha, tá? Está pegando mais finalizando aqui em partes moles, né? Isso é válido, sim, desde que seja um limite que não comprometa a parte óssea. Tá? Se comprometer a parte óssea, já não tem. Então, a radiografia AP em rotação externa, né? Então, nós temos uma característica importante. Nós temos que avaliar agora esse exame. É aqui que vai entrar a parte de anatomia radiológica. Né? O que eu vejo na imagem. Então, eu tenho aqui o número 1, o tubérculo maior. Tá? Nessa projeção em AP, rotação externa, ele fica bem
bem evidente. Tá? Então, é um indicativo para mim. Nesta região, eu tenho, né, o sulco bicipital. Tá? Eu tenho o sulco bicipital, por onde passa o tendão. E aqui no número 3 eu tenho o tubérculo menor. Observa que ele se coloca aqui em evidência. Aqui no número 4 eu tenho o colo anatômico, né, da cabeça do úmero. A cabeça do úmero propriamente dita, né, o acrômio, a cavidade glenoide e o colo cirúrgico do úmero. Então, observa que numa pequena área eu tenho várias estruturas que precisam ser evidenciadas, que precisam ser mostradas. Então, e aqui, dentro desse cenário radiográfico, observa que a cabeça do úmero ela apresenta aqui uma sobreposição parcial à cavidade glenoide, né? Aqui eu vejo cabeça do úmero, e essa linha aqui é da cavidade glenoide da borda posterior. A parte central dela e a borda anterior estão aqui. Então, é uma visualização diferenciada, eu vejo uma parte da clavícula e vejo aqui toda a escápula. Tá? Continuando, então aqui já mais evidente numa imagem ampliada, a gente consegue observar com detalhes cada uma dessas estruturas, né, que são de importante conhecimento, a gente saber reconhecer. Tá? Até mesmo, por exemplo, uma simples avaliação de rotação externa, saber se foi suficiente, é esta projeção, né, dos tubérculos, tanto o tubérculo maior quanto o menor. Então, aqui o que nós temos? Tá? Nós temos aqui o acrômio, e aqui, olha, nesta região, eu tenho o processo coracoide. Só que o processo coracoide, como vocês viram com o professor Priante, ele tem uma projeção anterior. Ele se projeta para frente e para o lado. Então, tem essa somatória aqui de notas. Deixa eu ver aqui. O número está assim por causa de luxação, por causa de alguma rotação. Não, tá aqui se é luxação, não. Isso é uma apresentação normal dele, tá? Essa apresentação é uma apresentação normal do AP em rotação externa. Tá? Dá-se a impressão de que existe uma luxação aqui, mas não, é um caso normal, tá? Algumas imagens eu vou ter essa diferença aqui muito evidente, como é esse caso, e em outros casos não tão evidente, vai ficar mais bonitinho, porque nós temos as variações anatômicas, tá? Mas esse é o aspecto normal do exame. Bom, no AP com rotação externa, né? Opa, acho que eu cometi um erro aqui. Tá? Desculpem. Deixa eu ver aqui o próximo. Tá, ainda a rotação externa. Desculpa. Então, aqui, outros pontos anatômicos que eu posso ver, né? Aqui eu tenho a articulação acromioclavicular, né? A clavícula. O número 2, né? O processo coracoide, a margem superior da escápula, né? A margem lateral, margem medial e o ângulo inferior da escápula. Conhecer essas estruturas, saber onde elas ficam, saber identificar, tanto na radiografia quanto na hora de fazer o posicionamento do exame, porque em alguns exames nós vamos precisar usar isso aqui, logo mais. Então, a gente evidencia aqui, para a cintura escapular ficar completa nessa radiografia, faltou a extremidade medial da clavícula e o manubro. Tá? O que faltou, mas é um exame bem executado, com uma boa qualidade visual. Tá? Então, eu tenho fator técnico adequado.
Vocês estão me ouvindo?